Olá pessoal, tudo certo? Bom, vamos aí então começar essa segunda, aliás, a última parte dessa semana, né? Onde a gente vai explorar agora as reações, né, de preparo de aminas. Então eu já adianto para vocês que tem muitas reações, eu diria que praticamente todas, que são baseadas em processos de SN2 ou então a química que a gente já viu até agora no curso. Então não tem muito motivo para eu ficar fazendo mecanismos passo a passo. Isso ajuda a gente também a não deixar tão extensa essa parte, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro processo aí que é bem simples aí de preparo de aminas é quando eu tenho um aleto de alquila, tá certo? Trato ele com cianeto de sódio, então uma reação de SN2 aqui no aleto, ataque nucleofílico, forma aqui a nitrila, e aí eu trato isso com uma condição redutora, geralmente é usado hidreto de lítio-alumínio, mas também tem algumas hidrogenações aí com hidrogênio gasoso e metais, por exemplo, paládio, que também funciona nesse caso de reduzir nitrilas para aminas. E aí com isso eu tenho aqui uma amina. Então esse aqui é o você precisa fazer uma amina alquílica, é a rota aí convencional para fazer isso, tá? Outros casos também podem ser feitos dessa seguinte maneira, ó. Uma vez que eu tenho um ácido carboxílico na minha estrutura, eu faço cloreto de ácido, trato com amônia para fazer a amida, e aí eu tenho aqui a redução dessa amida, a hora que eu faço a redução, e eu vou ter então um tratamento com hidreto de lítio-alumínio, aí tem que ser esse reagente mesmo, e aí eu consigo também fazer a minha amida, tá certo? Poderia inclusive aí pensar em enfim, em estruturas aí mais complexas. Muitas vezes o aleto de alquila é muito limitado em relação à forma que é a cadeia e às vezes tem mais opções, inclusive com cadeias bem longas para ácidos carboxílicos, tá? O que pode fazer com que esse método seja mais interessante. E aí tudo isso tem a questão de avaliar quando você quer fazer uma coisa ou outra. Uma rota industrial que é bem comum no caso da anilina, que é essa molécula aqui aromática, é através do benzeno, condição de nitração, que vocês viram lá nas reações de substituição eletrofílica aromática. Coloca então um grupo nitro, reduz ele, então você tem de novo ali a redução do nitro para a anilina. Ou é possível também utilizar em alguns metais, né? Tem a opção de ferro, zinco, estanho ou cloreto de estanho. Também são reagentes redutores em condição ácida, tá? E aí é importante observar o seguinte: quando eu fizer essa condição, é importante no final da reação ser adicionado um equivalente de base. Porque a condição ácida protona aqui a minha amina. E aí teria o cátion amônio dela. Então aí a base serve para eu voltar para a forma de NH2. Tá? Também é um processo bem utilizado aí na química orgânica. Na sequência a gente tem a alquilação então da amônia. Tá? Poderia ser a alquilação também de uma outra amina mais simples, ou uma amina primária, para obter a secundária. Embora esses métodos não sejam tão fáceis, né? E a gente já vai ver o porquê. A amônia, então, ela age como nucleófilo, faz uma SN2 aqui de novo. Aí eu tenho aqui esse produto que seria o sal. E aí a própria amônia atua como base para desprotonar e obter a amina primária, tá? Só que a partir do momento que essa amina ela é formada, mesmo eu não tendo excesso do iodeto de metila, é comum que eu tenha alquilações que são sucessivas. Então aí a reação continua e é comum eu isolar então as misturas. Ou então, se eu deixar muito tempo, a reação acaba sendo convertida toda para o sal quaternário, tá certo? E aí, essa reação então não se torna tão interessante assim quando você quiser obter aqui uma amina que é intermediária e não a quaternária, tá certo? Então tem que tomar esse cuidado. Aí aqui, similar ao caso das nitrilas, tem a síntese das azidas. Então, primeiramente aqui
o esquema reacional, né? A azida, que é o N3-, né? Também é um ânion que atua como nucleófilo. Vocês devem ter visto ele lá na Química Orgânica 1. É um nucleófilo bem usado lá nas SN2 também. Então ele age como nucleófilo, faz uma SN2, forma aqui essa nitrila. Desculpa, uma nitrila não, uma azida, né? E igualzinho ali no caso ali de cima, né? Agora fica claro aqui que dá para usar o paládio de hidrogênio. Geralmente nas nitrilas não é sempre que paládio de hidrogênio dá certo, tá? Então por isso que aqui ele colocou só o hidreto de lítio alumínio. Existem métodos que às vezes não dá certo usar o paládio de hidrogênio. Mas no caso das azidas é uma opção que não tem muito problema. Então ele coloca as duas opções para obter a amina, então com a condição redutora, tá? O mecanismo para essa reação é o único que vai aparecer aí. Também como é um mecanismo simples, eu não vou fazer passo a passo com vocês. Só vou discutir aqui rapidinho. Então a primeira etapa é uma SN2, aqui a azida, o ânion tem essa forma, né? Onde os nitrogênios da extremidade têm carga negativa e aí o nitrogênio no meio tem carga positiva. Então ele é um bom nucleófilo, ataca por SN2, forma esse intermediário. Aí esse nitrogênio agora ligado a um nitrogênio carregado, ele é eletrofílico, vai ter a ação do redutor, adicionando aqui o hidrogênio. Ó. E aí agora formado esse, né, quebrou essa ligação dupla aqui, preparou então a saída do nitrogênio gasoso. Então volta aqui o par de elétrons, quebra a ligação dupla, a ligação nitrogênio simples, e eu tenho a formação de gás. Isso também é uma força motriz para a reação, uma vez que energeticamente é favorável uma reação que forma gás. Aumento da entropia, etc. Aí forma aqui então o amideto, que então na hora que eu adiciono a água ele é protonado e eu formo a amina. Bem tranquilo também. Síntese de Gabriel. Então agora eu tenho a fitalimida. É parecido com aquele anidrido de ácido, inclusive a gente viu esses anidridos lá na disciplina em alguns exercícios. Mas agora eu tenho a versão com nitrogênio dele, então isso aqui é uma amida. Quando tratada em base ela é desprotonada, então forma aqui uma espécie de amideto, né? Aí forma esse sal de potássio. Ele então é nucleofílico, age por SN2, consigo alquilar essa posição, tá? Uma vez então formada essa estrutura alquilada aqui dessa amida alquilada, vamos colocar assim, eu posso fazer hidrólise em meio ácido ou básico. Geralmente o meio ácido me dá um rendimento melhor. Então, a hora que eu faço a hidrólise aqui, aí é a reação similar ao que a gente vê nas hidrólises das amidas. A hora que eu faço o tratamento então com ácido, eu obtenho o ácido carboxílico, né, no caso um dicarboxílico, e eu libero o sal quaternário de amônio, que se eu neutralizar eu tenho a amina. Também existe a versão feita com hidrazina, tá? Vocês lembram lá da reação de redução de Wolff-Kishner? Também utilizava a hidrazina. Então, ao invés de tratar com ácido ou base, eu utilizo a hidrazina como uma base e ela faz o ataque nucleofílico como se fosse uma hidrólise também, né? Então, eu abro esse anel, né, por intermédio da hidrazina e forma esse composto aqui fechado, né, com a hidrazina e então eu libero da molécula a amina, tá? Aí obtenho ela sem a necessidade de neutralizar depois. E por último aqui, tem um método que é bem interessante, né, bem prático também, que é fazer as aminas por meio de aminação redutiva. Então quando eu tenho um composto carbonílico, né, especialmente uma cetona nesse caso, eu posso fazer a imina, certo? Poderia fazer isso também com os aldeídos, sem problema nenhum. E aí quando eu reduzo então uma imina, eu tenho a respectiva amina, tá? Isso pode ser feito com um hidrogênio platina, mas também eu posso utilizar os borohidretos, tá? E aí que na verdade é um método mais prático nesse caso. Em especial, né, é necessário utilizar esse ciano-borohidreto de sódio. Aí vocês têm que lembrar que o cianeto, né, o grupo ciano, ele é retirador de elétrons, então ele ajuda a estabilizar essa carga negativa que está no boro. Isso faz com que esse seja um reagente mais seletivo do que o borohidreto de sódio convencional.
Então, utilizar o cianoboridrato me permite já colocar ele desde o início da reação. Então, observa. Eu vou fazer em meio ácido aqui a minha imina. E aí eu já consigo adicionar na mesma reação, na sequência, né? Eu consigo adicionar ela. O reagente, né, de hidreto de cianohidreto de boro direto. Por quê? Ele é um reagente que ele só vai reduzir iminas. Se eu colocar borohidreto de sódio direto na reação, vai reduzir a minha acetona. Então, dessa maneira, eu consigo já fazer a mistura direta ali, produzir a imina e já fazer a redução numa reação só. Sem correr o risco disso daqui virar o álcool, que seria o caso do borohidreto de sódio. Então, esse método me permite, a partir de uma cetona, utilizando a amônia, uma amina primária e uma secundária, ter aí diferentes tipos de aminas, que aí isso é o mais interessante, né? Uma variação estrutural maior, tá certo? Então foi bem rapidinho aí, como são reações que são simples e mecanismos que ou vocês viram na Química Orgânica 1, ou vocês viram no início da nossa matéria, não tem necessidade de ficar repetindo, certo? Então, na semana que vem a gente começa a ver reações das aminas que tem uma característica mais específica e essas aplicações mais em síntese, tá? E aí com isso a gente discute algumas reações que são diferentes dessas. Então é isso, pessoal. Bem tranquilo essa parte aí. E ajuda também a dar uma revisada em coisas que já foram vistas antes, tá bom? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Bons estudos aí, pessoal.